Fala galera, tá começando mais um feedback. Esse é o podcast Open Source. É o podcast que todo mundo pode estar sentado aqui para fazer o podcast. Mas eu tô achando que só eu que tô fazendo esse podcast. Próximo podcast vai ser a Larinha fazendo um podcast comigo. Ou o Ícaro. Vamos fazer um podcast com o Ícaro. Próximo podcast vai ser o Ícaro sendo entrevistado. Vamos entrevistar o Ícaro. Gente, eu tô aqui com uma pessoa que é, tipo assim, minha conterrânea, carioca, entende? Da Barra da Tijuca, entende? Você vai ver que ela vai estar falando muito tá ligado, entende? É o tá ligado aqui. Eu tô aqui com uma menina maravilhosa e a gente vai estar falando sobre UGC. Eu tô aqui com a Andressa. Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada. Oi, galerinha. Prazer. Me explica aí, Andressa, me explica o que é isso, o que é esse mundo aí. É uma coisa que a gente já estava conversando até no último podcast que a gente estava falando sobre brand, né? Era uma coisa que já foi utilizada há bastante tempo, mas ninguém usava. É tipo o São Paulo Fashion Week, né? Você lança a tendência, mas as pessoas começam a entender de verdade no agora. E agora tá fazendo super sentido, né? Explica pra turma aí o que é UGC. Cara, UGC é o conteúdo gerado pelo usuário, né? Quando você tá rodando o Instagram e você passa por uma publicidade, você percebe que é publicidade, você pula aquele post, né? Ou quando vem um influenciador e começa a divulgar alguma coisa, e você, antes de terminar, já pula porque gera aquela desconfiança, né, inevitável, tipo, ele tá divulgando porque aquilo de fato é bom, aquele serviço, aquele produto é bom, ou ele tá divulgando porque ele tá sendo pago para isso. O GC, ele vem responder isso, né, é uma mistura de prova social que a gente traz, né, depoimentos dos clientes, com um pouquinho de técnica e de storytelling por trás. Eu tiro aquela visão do... Em vez de eu pagar pra alguém fazer, mas mesmo assim eu tô pagando, ou talvez eu tô bonificando, mas essa pessoa tá fazendo dentro da minha rede social, né? Seria mais ou menos isso? Exato. Então, o influencer, a diferença entre o GC Creator e o influencer é o seguinte, o influencer, ele tá vendendo pro público dele, né? Então, ele tá vendendo o seu produto pro público dele, e o GC não. O GC, ele tá vendendo o seu produto. Normalmente nem é postado nas redes sociais desse criador de conteúdo, né? Ele te entrega o material para você postar nas suas próprias redes sociais. Ele basicamente está vendendo aquilo, fazendo uma publicidade mais humana, né? Mais natural, para você publicar nas suas próprias redes e gerar uma conexão maior com a sua audiência. Você falou em conexão, eu acho que é muito... A gente está passando por um período... Na verdade, assim, poucas pessoas estão olhando para isso, né? E eu vejo que as pessoas falam esse conteúdo de autoridade, né? Ah, você tem que ter autoridade. Hoje, na verdade, não é mais a pessoa em si, é a marca, né? Quando a gente está falando disso. Mas agora, quando é a pessoa... Se eu posso contratar UGC para mim, por exemplo, eu, Fernando... Para você divulgar sua própria imagem pessoal? Isso. Depende do que ele vai vender, né? Depende do script que você vai dar ali por trás, que ele vai dar vendendo. Cara, a ideia do GC é ele experimentar um produto ou viver uma experiência e trazer o relato pessoal dele, né? Então, depende do relato pessoal que ele vai ter com você ali. Talvez eu possa ser, por exemplo, Mas é sério isso, tô zoando, mas assim, por exemplo, eu sou um dentista, né? Ou eu sou um consultor, ou eu sou um treinador, tal. Faz sentido, né? Faz sentido. Cara, vamos pensar ali no dentista, por exemplo. É porque quando a gente fala de UGC, é muito comum as pessoas associarem, né, aos produtos físicos, né? É o mercado mais comum. Mas o UGC, na verdade, ele pode ser uma estratégia utilizada para serviço, para experiências, né? Vamos pensar no caso de um dentista. Seria interessante, por exemplo, a gente... trazer um colaborador, que seria esse criador de conteúdo GC, falando da dor dele, dos dentes amarelos, por exemplo, e da transformação que uma lente trouxe para a autoestima dele, por exemplo. Então, ali seria um bom gancho de conteúdo para ele trabalhar, né? A ideia é trazer sempre esse relato pessoal, esse depoimento verdadeiro. E quando eu digo verdadeiro, é verdadeiro mesmo, assim. A gente vai falar das dores, a gente vai falar, às vezes, mencionar e pincelar algumas objeções que a gente tem, né? Mas sempre trazendo depois a transformação e o resultado, né? Então, a gente pode trabalhar assim com o GC em dentista também, para dentista. Então, o GC pode ser colocado em tudo aí. Em tudo. Essa tendência, ela já surgiu há bastante tempo. Qual foi o que fez o mercado, cara, se incomodar e falar, beleza, agora faz sentido a gente usar essa metodologia? A gente já
já vem há muitos anos, né, percebendo que a publicidade objetiva, meramente objetiva, né, você divulgando aquele produto de forma muito superficial, não cola mais. As pessoas já não compram mais essa ideia. Então já existe essa onda da gente trazer a subjetividade. As pessoas já entenderam, né? A gente já passou por esse processo de consciência das pessoas entenderem a importância da emoção em uma campanha publicitária, por exemplo, a importância da gente trazer alguns gatilhos mentais que mexam com a emoção dessas pessoas, já existe, né, essa consciência geral. Uma outra estratégia que as pessoas utilizam a partir desse discurso de subjetividade, né, é o narrador como personagem. Então, o narrador, ele vende aquela campanha, né, trazendo a própria experiência. Isso tem embasamento teórico de muitos anos atrás. O jornalismo gonzo, a autoetnografia, a gente tem embasamentos teóricos que as pessoas foram puxando os ganchos e falando, opa, faz sentido, né? Que mexe com algumas coisas que são inerentes ao ser humano, sabe? E por isso funcionam. Eu acho muito interessante que a Andressa conversando com a gente já há 2 semanas que a gente se conheceu e tá um love bem bacana, assim, de desenvolver esses projetos aqui dentro da Avocado. E eu queria que... E a Andressa, ela é jornalista, ela tem uma especialidade, uma expertise por trás, né? E quando a gente fala expertise, especialistas, como é que você vê hoje o cenário de pessoas que se autotitulam especialistas? Eu queria um ponto de vista. Agora a gente sai um pouco do GC e a gente vai dar uma analisada em cima desses famosos empreendedores de palco, essa turma que são os especialistas que se autotitulam, tipo assim, eu vou conseguir resolver tua vida, mas no final da história o cara é apenas uma imagem ali. As pessoas já estão começando a olhar e falar, aquilo ali não faz sentido. Já não Ou tem faz. muita gente que cai na jogada ainda? Ainda tem muita gente que cai, né? Mas já não passa mais tanta credibilidade. As pessoas já estão acordando, né? Cara, você precisa mostrar, né, o resultado daquilo na prática. E todo mundo é aprendiz, né? Não importa quantos cursos você tenha feito, o quão você tenha estudado, ainda vai ter coisa para você aprender, principalmente nesse mundo, né, do marketing digital, que a gente está sempre em uma mudança constante. É difícil você virar e falar que você vai resolver tudo com aquilo que você tem, porque o mercado tá em constante mudança, cara. Você tem que estar sempre se atualizando, né? Ele pode ter ali a expertise dele, mas eu acho que a gente teria que juntar, né, com outras pessoas e outras expertises para dizer que a gente tem uma solução completa, né? Eu falo que é o ecossistema, né? Você juntar com todo mundo ali para tentar dar o processo de liga. Eu fico vendo algumas pessoas, assim, ainda venderem curso, prometerem algumas coisas na internet. E, assim, no teu meio, né, no teu convívio, assim, o que você vê, pra marca faz sentido ainda eu ter isso ainda, assim, cara? A marca olhar para aquilo e falar, beleza, eu vou trazer esse especialista para minha identidade, ou igual você estava falando, você estava dando uma palestra pra gente ali agora, um treinamento. Como é que é essa conexão, né? Tipo assim, como é que eu olho, marca, olhar para aquela pessoa e fazer um filtro para trazer essa pessoa para cá? Existe alguma técnica, alguma metodologia, ou eu tenho que sempre contratar um profissional de UGC? Fez sentido a minha pergunta? Eu dei uma puta volta agora. Eu não sei se eu entendi, mas você diz de contratar uma pessoa, um criador de conteúdo para criar os seus UGCs, ou pegar pessoas comuns, né? Sim, mas acho que é muito difícil hoje a gente criar um processo de cultura de explicar o que é o UGC para a pessoa, né? Uhum. Então a pessoa sempre vai olhar o quê? Eu vou contratar fulaninha que fala daquele produto. Uhum. Eu vou contratar o fulaninho que faz aquilo. Faz sentido se a gente parar e olhar para a bolha? Tipo assim, a pessoa olhar para aquilo ali e falar assim, putz, cara, eu vou contratar porque ela tem 1 milhão de seguidores, por exemplo. Cara, é o que eu falei, né? O influenciador, ele vende o público, né? Ele tá vendendo pro público dele. Não necessariamente a sua marca vai fazer sentido pro público dele, e não necessariamente o público dele vai acatar, porque ele sabe que é uma publicidade, né? É por isso que a gente pega... O GC, ele traz muito pessoas comuns, né? Pessoas do dia a dia. Porque passa por serem pessoas reais, o nível de autenticidade é maior, o potencial de conexão com a audiência é maior, aquilo vai vender de uma forma mais confiável, vai passar mais credibilidade. Então, às vezes, não necessariamente você precisa de um especialista. Às vezes, não adianta você fazer uma puta produção cinematográfica ou pegar o melhor videomaker. Você precisa de alguém que saiba contar uma história. E, às vezes, uma pessoa comum consegue fazer isso de uma forma mais autêntica e humanizada que um especialista em audiovisual consegue fazer também, que uma publicidade é mais fácil alcançar, né, essa humanização a partir de pessoas comuns, né? É óbvio que tem que ter um nível
uma noção básica, né, da técnica de iluminação, de captação, né, de áudio, né, saber falar, né, a forma de falar, uma locução fluida, né, uns cortes dinâmicos, mas a essência da coisa é você ser verdadeiro e você saber contar uma boa história. Isso uma pessoa consegue fazer, ela não precisa ter milhões de cursos, né, ela não precisa Então, ser um seguidores expert. não se importa mais. Tipo assim, não é importante mais ter seguidores. Não, não. Até porque esse GC, ele nem é postado, né, nas contas dos criadores de conteúdo. Os criadores que criam e enviam isso para a marca. Então, a questão é você saber contar uma boa história. Você vai ser, na verdade, uma ferramenta para aquela marca contar a história dela. O criador de GC é isso, ele é uma ferramenta para a marca contar a história dela. Não necessariamente você precisa ter, tipo, sei lá, você pode ter 100 seguidores e fazer aquilo bem feito. O negócio é como você conta a história. Então, hoje, a tua visão, então, é você olhar pra pessoa como pessoa, não pelos números, né? Tipo assim, a Com pessoa sabe certeza. falar, então ela tem um posicionamento bom de câmera ali, se não tiver eu vou ensinar ela, mas é saber falar, então. O básico pra Basicamente. ser um GC, tem que saber falar. Basicamente, você tem que ter uma desenvoltura boa, né, perante a câmera, saber contar aquela história, você tem que ter existem, né, um checklist ali, então você tem que ter um roteiro envolvente, você tem que ter uma noção básica ali de captar a atenção nos primeiros segundos, etc, mas nada que não possa ser ensinado. O primordial é isso. O primordial é a pessoa saber narrar aquela experiência, né, saber trazer o depoimento dela de forma envolvente, e tá aberta a fazer aquilo, tá aberta a participar do desafio, tá aberta a aprender essas técnicas audiovisuais para fazer um negócio bem feito. E, cara, esse material que vai ser gerado depois, né, ele vai parecer, né, mais caseiro, né, não vai ser aquela produção, né, grande produção cinematográfica, mas o potencial de venda dele é maior, né, justamente por essa questão da conexão, né, então às vezes a conversão com esse material vai ser muito maior do que com um influenciador ou com uma produtora, por exemplo. Caramba. E assim, quais são os exemplos que você já viu, quais são as cases que você já aplicou e deram certos? Cara, eu trago muito. Eu faço muito conteúdo de viagem, né? Eu viajo muito. Então, às vezes, eu vou em alguns hostels, alguns hotéis e trago a minha visão. E eu gosto de trazer, às vezes, algumas objeções mesmo que as pessoas têm. Meu jeito de criar é esse, sabe? Eu trago algumas coisas. Eu falo mesmo, sabe? Então eu falo que eu acho que isso foi o principal pulo do gato, assim, pros meus cases, né, pros meus clientes, para dar certo, é justamente isso. Eu não trago só as coisas boas, sabe? Às vezes você vai num lugar e eu vou fazer um vídeo daquela experiência e todo mundo sabe que, pô, o estacionamento ali é lotado, ou que fica cheio de gente, ou que, enfim, muito barulho, etc. Todo mundo sabe daquilo, tá todo mundo pensando naquilo, e quando a gente vai fazer, às vezes, uma propaganda daquilo, a gente ignora aquilo e fala só dos pontos positivos, Porque né? você tem medo de falar mal, né? Acho que as pessoas, tipo assim, e eu acho que, tipo assim, conversas difíceis existem, né, cara? Existem, E cara. informações difíceis também existem. Né? E não adianta, você vai ignorar aquilo e ela vai continuar existindo, sabe? Você não vai trazer ela para sua publicidade, para seu feed, mas os seus seguidores estão todos comentando, tá você todo mundo sabendo. Cara, Você não tá sendo ela sincero. não falou do estacionamento, cara, horrível pra parar aqui, cara. Você perde a credibilidade. Então, eu acho que isso é um ponto forte mesmo, na verdade. Você abraçar esses defeitos, né? Abraçar a vulnerabilidade do negócio. Você vai falar sobre ela, você não vai esconder ela, mas você vai trazer também outros pontos positivos que vão compensar, né? Então, uma coisa compensa a outra. E aquilo deixa o produto audiovisual, né? Deixa o conteúdo com muito mais credibilidade mesmo, passa muito mais verdade, porque você não mascarou nada, você está sendo 100% transparente. É isso que as pessoas querem ver hoje em dia, né? Eu acho que até acho que na sociedade, né, hoje em dia, se você cria esse espaço de você mostrar que você é frágil, você se conecta com as outras pessoas, né? Total. E eu li um livro que eu achei bem bacana, tem uns 2 meses atrás, essa questão sobre a fragilidade masculina, né? Que é muito difícil ser explorada isso, né? Tipo assim, o homem é hétero, aquela coisa assim, de tentar se abrir, entende? Aquela coisa que você é criado sempre, o homem não chora, sempre tem aquela situação.
E eu vejo muito isso, a questão também da própria marca, né? Total. A marca tentar imperar um processo de qualidade, mas não é isso. Eu achei muito foda aquele exemplo do Burger King, que quando foi processado pelo Procon, né? Fez, Ele fez uma puta campanha. Cara, eu achei fantástico aquilo ali, que você mostra que, tipo assim, a marca tem suas falhas, mas a marca reconhece e vai consertar. E, cara, isso faz parte da história da marca, entendeu? Isso faz parte da marca em si, vai conectar, vai contar, você vai contar. Tem uma palestrante, escritora, eu não sei, ela chama Brené Brown, e ela tem um TED e um livro também chamado O Poder da Vulnerabilidade. É justamente isso, cara. Você não precisa mascarar as suas fraquezas, você precisa abraçar e expor elas, porque a sua fraqueza pode ser a mesma fraqueza de várias outras pessoas que estão te assistindo. Isso vai gerar um potencial de conexão e vai fazer com que as pessoas comprem a tua ideia, comprem teu negócio, por empatia, por N coisas, sabe? O ser humano também tem essa necessidade de torcer, né, por alguém. Então, às vezes, a marca mostra os bastidores, né? E é isso que tá por trás dos bastidores, né? Então, ela mostra os bastidores, ela mostra os desafios que ela enfrenta, ela mostra as dificuldades, enfim, e os defeitos que ela tem, mas numa de eu tenho ciência desse defeito, eu estou trabalhando para melhorá-lo e você vai me acompanhar nesse processo. As pessoas torcem por aquilo, né? Então é mais fácil vender uma marca mostrando essa vulnerabilidade, né? E eu acho que seria até um conselho para todos os segmentos e para tudo, todos, né? Para tudo. Exato. Cara, não existe um restaurante, tudo bem, é igual aquela eu e minha namorada, a gente tem um costume de, cara, uma vez por mês a gente vai para São Paulo e vai num restaurante que a gente gosta, né? E aí o sonho da gente era no restaurante do Atala, né? Vamos no restaurante do Atala, é aquela coisa, é Michelin, essa coisa toda. E, cara, quando a gente chegou lá, a gente não foi bem servido. E, tipo assim, pra você ter uma estrela no Michelin, você tem que ter todo o processo ali pra você ganhar. Então, assim, até um restaurante que é uma estrela Michelin, ele é um restaurante que tem a falha, ela tem um defeito naquele momento ali. São pessoas, né? Não são robôs ali que tá fazendo o processo. Exato. E, cara, às vezes você não vai conseguir resolver o seu problema, defeito de imediato, né? Às vezes envolvem estruturas muito maiores, né? Então, o que você pode fazer é utilizar aquilo a teu favor, né? Então, você vai pegar e transformar aquilo numa narrativa para conquistar as pessoas que estão te assistindo. É o que você pode fazer com o que tem disponível, né? É basicamente sobre isso, assim, né? Eu lembro no Rio, quando eu tive, na minha agência, a gente teve um pequeno braço que a gente atendia muita área de licitação antes de ter a produtora. E a gente pegou um período que a gente atendeu a reserva. E aí teve um vídeo da reserva que foi bem interessante, que depois passaram muito tempos e viralizou esse vídeo. Foi o quê? A loja era de rua e a galera arrombou a loja, estourou o vidro e, cara, aí pegou, todo mundo roubou. O que a gente aproveitou? A gente aproveitou a imagem da galera quebrando o vidro e roubando, falando assim, cara, não precisa chegar a esse ponto, a gente tá em liquidação, tal, aquela coisa toda. Muito cara, bom. E foi um puta boom que deu, a gente aproveitou de um processo, de um projeto que teve. Total. E assim, nem foi pensado em UGC, essa questão do defeito da marca, mas quando você mostra essa vulnerabilidade, cara, você tem essa conexão. Você tem a conexão. E eu acho que a palavra que define o GC é isso, a conexão, né? Então, você tá trazendo essa tem muita gente que fala que você está dando uns passos para trás, né? Porque em vez de você contratar uma produtora audiovisual que vai te entregar um material cinematográfico de excelência, você está contratando pessoas comuns que vão te entregar materiais mais caseiros. Mas, na verdade, você está trabalhando pela conexão, né? O negócio é a conexão. Eu acho que a gente está numa era, né? A gente está criando essa consciência geral, assim, sabe? Isso está chegando com muita força, né? As marcas estão percebendo muito isso, né? De como a conexão vende, de que a conexão é primordial para isso. E uma coisa que eu acho que você falou, uma coisa que eu tô pensando muito, e eu tô escrevendo um artigo, eu já tô quase 2 meses tentando escrever esse artigo, mas não sai do primeiro parágrafo. Ia usar o GPT, mas eu falei, cara, acho que tem que sair bonito, tem que ser da minha cabeça isso aqui. E você falou uma coisa que é verdade, as pessoas elas estão começando a procurar coisas mais retrô, por exemplo. A gente percebe esse movimento da hamburgueria artesanal ou da cervejaria artesanal, que as pessoas já estão cansadas de consumir aquele processo industrializado ali e tentar ver quem fez, né? Conhecer quem foi a pessoa que produziu aquele hambúrguer. Eu vou ali no 4 Hambúrguer, eu vou na Mafiosa. Não, cara, a Índia prepara. Eu vejo a Índia colocando na churrasqueira ali, você sabe que sai nisso. E aí a gente está começando a ver outros movimentos que, por exemplo, pasta de dente, enxaguante bucal
orgânico e artesanal. Então, tem um movimento já que estão começando a procurar isso. Ah, mas a galera vegana? Não. A galera quer sentir como é que era um enxaguante bucal antigo. Aqui em Ribeirão Preto tem um barzinho, que é um boteco, que é o Toba. Deixa eu ouvir falar do Toba. Não conheço. Fica ali fica indo pra Bonfim. É um boteco que é de frente pra um estábulo. Então, tipo, se um boteco fecha às 6, porque fica muito escuro e ninguém vai pra lá. Cara, tá se tornando point. Então, eu acho que o retrô, a galera tá começando a consumir o antigo, porque eu acho que o antigo se conecta, né? Eu acho que tentar voltar às origens. Seria mais ou menos isso? O GC não é só isso, né? Eu acho que seria só um dos braços do GC, mas eu acho que esse movimento, acho que a gente acabou se perdendo, né? A gente foi tão criar um produto perfeito, né? A gente se desenvolveu tanto tecnicamente, enfim, para criar uma campanha publicitária que a gente esqueceu do principal, né? Que era a alma do negócio. É verdade, então, é isso que as pessoas estão resgatando, a alma. E a gente, esse movimento todo só mostra que a alma vende muito mais do que a técnica, sabe? É isso, não adianta nada você ter a técnica sem a alma, né? Claro, se você souber usar juntar, né, os dois bem feitos de forma verdadeira, legal. Mas às vezes a gente bota tanto coisa ali naquilo que a gente acaba perdendo o principal e acaba se tornando algo superficial, né? Então, por isso que a gente tá voltando um pouquinho a algo mais natural, que acho que vende um pouco melhor, sabe? Muito mais. Inclusive, até eu tenho um elogio para falar com essas duas pessoas aqui que estão atrás da câmera aqui. Você tem o Ícaro. O Ícaro, ele é formado em audiovisual, né? Ele fez Barão lá. Mas, pelo visto, acho que o audiovisual dele é igual o que o Gabi fez, entende? Tipo assim, cara, tem que aprender na marra. E, tipo assim, a Larinha vai se formar agora, esse ano, em publicidade. Cara, se você não tem alma, não adianta ter a técnica. Assim, eles conseguiram entender o que é alma aqui dentro do estúdio e fizeram isso aqui ter alma de verdade. Exato. Então, assim, eu sei que eu vou ser cancelado agora com esse podcast, mas, por favor, não precisem cortar, tá legal? Porque se escutar, eu quero conversar depois, ter argumentos. Mas eu acho que é isso, é criar alma, entende? Eu acho que, muitas vezes, técnica, eu acho que se aprende. Agora, quando alma, cara, é difícil você ter, né? Então... E, cara, assim, na verdade, eu acho que a alma existe em qualquer negócio. O problema é que a gente tá, às vezes, muito preocupado em mascarar ela com medo do que os outros vão pensar, em tentar mostrar algo que não bate com a alma que a gente tem, entendeu? Se posicionar, na verdade. Exato. Eu acho que é mais você... Mano, ter uma consciência do que... Você falou das gírias, agora eu tô percebendo as minhas gírias. Ter uma consciência do que você tem, de quem você é, não ter medo e usar isso a seu favor, entendeu? Não ter medo de expor, sabe? De encontrar a sua própria alma e expor a sua própria alma. Mas a gente vive numa sociedade muito de cancelamento e lacração, né? Então, por exemplo, a Avocado em si, desde o início, a gente entrou com posicionamento no mercado e hoje a gente não perde essa essência de posicionamento do mercado, entende? A gente é uma agência plural, entende? Que, cara, a gente vai falar sobre LGBT, a gente vai falar sobre o movimento, a gente vai falar sobre tudo aqui, orgulho, e a gente vai expor isso na internet, ponto. E é isso. E, cara, eu acho... Cara, eu sofro paulada, sabia disso? Eu tenho cliente que me liga dando paulada. E aí, mas eu querzinho, vai fazer o L e tal. Cara, e eu vou entrar na jogada e vou brincar. Inclusive, tem um cliente meu que é mega bolsominion, mas eu sou apaixonado por esse cliente. É aquela coisa, eu não posso mexer com a política ali, mas, cara, eu sou apaixonado, a gente foi fazer yoga esse final de semana. E aí tem uma posição do yoga que você tem que fazer um L, né? Então, tipo assim, vamos fazer um L, deita no chão e levanta a perna e faz o L. Aí, no final, eu fiz uma brincadeira com ela e ela ria pra caramba. Eu falei assim, cara, acho que é a primeira vez na minha vida, acho que primeira e última que eu vi você fazendo L. Mas, cara, e eu tenho um orgulho também de fazer o seguinte, eu me posiciono. Algumas vezes eu quero falar muito mais na internet, mas eu não posso falar, que eu tenho que me segurar. Mas eu acho que é isso, acho que a internet é mostrar isso, né? E essa diferenciação, a primeira conversa que a gente teve, eu falei já, pra mim chamou muita atenção, né, o brand que vocês têm da Avocado, e isso de ser... O próprio design, né, já é disruptivo, né? O que vocês trazem é muito fora ali da caixa, e é isso, sabe? A gente às vezes está tentando se encaixar no que a gente busca muita referência, né, dos outros, e a gente vê aquelas referências quadradas e a gente tenta às vezes se enquadrar, né? Mas às vezes, na verdade, a gente só precisa trazer, né? Se arriscar, trazer outras ideias, né? Eu acho que vocês fazem isso muito bem, é muito massa. E eu tento falar isso pra alguns amigos meus que eles têm esse problema, sabia? Eu vejo... Eu tive um amigo meu que se formou em medicina, entregou o diploma pro pai e foi ser músico.
Se eu fosse pai desse moleque, eu ia matar ele também, né? Mas assim, cara, eu vejo amigos que fizeram advocacia e, cara, entregaram o diploma no final pra fazer outras atividades. E eu vejo alguns amigos meus, donos de empresa, donos de agência, aqui até de Ribeirão Preto, e até em São Paulo também, que eu vejo que, cara, eles não têm essa força, entende? Parece que eles se sentem presos, entende? Por fazer algo, entende? E você vê que o brilho do cara é fazer outra coisa, né? Eu acho que chega uma hora que não dá mais. Eu acho que você estoura, né? Ou você pira, ou, cara, ou você morre infeliz. Ou você morre infeliz, exatamente, né? Acho que chega naquele momento que você precisa abraçar quem você é de verdade, entender quem você é. Às vezes é até difícil a gente se entender, né? A gente cresce muito nesse padrão, né? A gente vê tudo em volta, às vezes a gente nem se dá espaço para entender o que a gente quer de verdade, o que é a marca de verdade, quem nós somos de verdade, né? E por isso talvez seja tão difícil a gente contar a história de algumas marcas, talvez a gente nem entenda, né? A gente nem pare para pensar. Eu acho que a autoanálise é muito importante nesse processo todo, né? Que é fundamental a agência ter essa o cliente, na verdade, ter essa autoanálise e a própria agência ter a autoanálise da marca Sim, que ele tá atendendo. Total. Porque eu acho que, tipo assim, a marca que é lembrada, a marca que ela fixa, a marca que ela tem esse processo. Total. Ela tem esse processo de cultura, ela tem esse processo de mostrar o defeito e vamos melhorar e vamos resolver. Quando você vê uma marca que ela é muito bonitinha, ela é muito certinha, ela é muito padrão, você vê que não rola, entende? Pô, a própria NASA, cara, que solta foguete lá em cima, estoura foguete. Então, assim, você vê situações que... Cara, imagina, é uma máquina que só leva 3 pessoas, 3 tripulantes pro espaço. Imagina o grau de precisão que essa empresa deve ser, né? Você vê agora os 3 astronautas que estão na estação espacial. Cara, vai ficar até fevereiro pra vir porque a Boeing deu pau. E o pior de todos, por exemplo, a Boeing. A Boeing, e eu acho que tem uma case interessante pra gente debater aqui rápido, a Boeing, ela não tá querendo se pronunciar pelo projeto que ela tá desenvolvendo. Ela não tá querendo mostrar que, tipo assim, temos uma falha técnica. A NASA que tá falando. Então, tipo assim, a própria empresa que desenvolveu o produto, ela não tá se posicionando, mas a NASA tá tentando resolver o problema. Eu acho que, tipo assim, também é muito difícil, entende? Pra uma marca que só fazia avião, faz uma nave espacial e solta isso. Mas, assim, o que você vê dessa situação, assim, da pessoa não se pronunciar e se posicionar hoje em dia no mercado? Cara, tá acontecendo, entendeu? As pessoas sabem que tá acontecendo o problema. Você não é aquela história, você não abraçar a tua vulnerabilidade, você não não falar sobre ela não vai fazer com que ela suma. Ainda tá ali, as pessoas sabem disso, as pessoas estão falando disso. É gerenciamento de crise, é que nem quando você tem um comentário ruim, um post seu do Facebook, do Instagram, enfim, falando algo ruim da sua empresa, a melhor coisa que você tem pra fazer não é apagar o comentário, Como é justamente... todo mundo faz, né? Apaga. A maioria faz, né? A maioria das pessoas tem medo. Cara, isso gera justamente o oposto. Pelo contrário, você tem que deixar aquilo ali, você tem que responder aquilo ali, você tem que trazer argumentos, você tem que se mostrar à disposição, né, de melhorar a situação, de resolver o problema, e você pode até deixar ele fixado, porque vai ser uma prova da tua disposição para isso, sabe? Do quão dedicado você está a resolver um problema do seu cliente. Você pode transformar o limão da limonada, tá ligado? Tá ligado? Você não falar sobre o problema não vai fazer com que ele suma, né? Então, eu acho que isso é a principal... tudo gira em torno, né, do que a gente estava falando. Você tem que falar sobre aquilo e transformar aquilo em algo que faça sentido na tua narrativa. Você tem que usar aquilo a teu favor, porque só não falar sobre aquilo não vai resolver nada, né? Não vai fazer sumir. Eu reparo muita gente, algumas pessoas que trabalharam até aqui na empresa e tal, mas assim, e eu vejo o mercado também de não se posicionar nisso, né? Tipo assim, não admitir que tá errado, entende? Pedir desculpa, olha só, cara, vou melhorar, cara, a gente teve esse problema no atendimento, a fila tá... Ó, cara, teve muita gente, cara, foi um sucesso. Então, assim, tem muita gente que se auto-justifica. Não, é porque você não tava aí, por exemplo. Igual aconteceu essa semana, ontem. Eu tava saindo de casa e aí o portão deu um pau. E aí o portão não tava abrindo, meu carro tava embaixo, o cara tava em cima, o cara começou a buzinar. E do nada me chega o zelador. E o zelador falou, ó, cara, calma, a gente tá com problema na parte elétrica aqui, tal. O cara, é só desativar isso aí, pô. E o cara foi super agressivo com o cara e ríspido com o cara. E no final da história, no grupo do... Sorte que eu tava, minha esposa tava no outro carro, e assim, a gente reparou, a gente foi testemunha ali. E aí, cara... O cara, em vez de admitir que o cara tava estressado, queria que o cara abrisse a porta, não, o cara começou a jogar a culpa no cara. Ah, mas ele que foi agressivo comigo. E a gente foi no grupo e falou, não, ele não foi agressivo contigo. Ele tava super... Você que tava gritando com ele e tal. E aí o cara ficou puto com a gente. Então, assim, cara, tem dia que você acorda. Eu acho que, tipo assim,
É tudo. O dia a cozinha não tá legal, entende? O suco de limão talvez não vai... Tá azedo, entende? São coisas que a gente lida com a natureza que, cara, a gente tem que admitir aquilo ali. Exato. E outra, o suco de limão não tá azedo dessa vez. É aprendizado, cara. Todo erro é aprendizado, né? Então use isso a seu favor. Abra o processo de aprendizado para tua audiência também. Isso vai conectar as pessoas. Mostra que você também está aprendendo. É que nem é isso que a gente estava falando agora, de se posicionar como especialista. Estamos todos aprendendo. Todos somos humanos, cara. É normal cometer erro, né? E essa abertura para expor os próprios erros faz com que as pessoas tenham mais empatia pela sua situação, né? Te dê uma chance de credibilidade a mais. Ninguém é obrigado a nascer sabendo, a entregar. Acontecem, né? Erros acontecem. Como que você vai lidar com eles, que é o que vai mostrar tudo, né? Que vai trazer tudo, assim. Nossa, cara, isso é uma aula, cara. Isso na faculdade. E, cara, eu acho que é pra vida isso, né? Eu acho, né? Pra tudo. É porque a gente é uma marca, né? Hoje em dia, depois que a gente vai pra internet, a gente se torna uma marca. Né? Então, cara, é pra gente, é pra uma empresa, é pra um... Cara, é pra tudo. É cara, pra muito tudo. foda isso. Até porque somos todas as marcas, né? Todas as empresas têm pessoas por trás, né? Isso que as pessoas esquecem às vezes. Marcas são feitas por pessoas, Exato, cara. E é isso que a gente precisa mostrar. É isso que vai trazer conexão, sabe? É essa humanização da marca. Quem tá por trás? Por que tá por trás? Por que a marca existe? Por que ela foi por esse caminho? Era isso que você queria? Por quê? Entende? Então, se questionar. Então, o primeiro passo seria se entender. Sim. Entender a sua história. Aceitar a sua história. E ter coragem para expor ela. E uma coisa que é bem, bem interessante que você acabou de falar, eles fizeram uma entrevista uma vez com o Leonardo DiCaprio, né? Perguntando, cara, por que, tipo assim, por que alguns artistas são ignorantes, né? Por que alguns artistas tal, e o povo é apaixonado pelo artista e o cara caga e anda. E ele falou uma coisa bem interessante. As pessoas são apaixonadas pelos personagens, não pela pessoa. E isso me fez... É muito impactante isso, porque eu tive experiência trabalhando na Globo e você sente como é que é a pessoa por fora. E a marca, ela não é isso. A marca, ela não é um personagem. A marca, ela é de verdade. Porque, tipo assim, a marca, ela... Por exemplo, você, a gente não pode ser um personagem. Talvez possa sim, a gente pode criar um personagem na vida da gente. Mas a marca, ela é aquela ali, ponto. Ela é consumida, né? Então, as pessoas consomem a marca. Então, a marca, ela tem que ser original, transparente, ela tem que ter defeitos e ter que ser em constante mudança, né? Eu acho que um dos grandes erros, assim, de quando a gente vai construir um brand, né? A gente vai trazer um planejamento estratégico. Eu vou fazer um planejamento estratégico, eu sugiro alguns arquétipos, né? Para consolidar, para montar um personagem. Mas um dos principais erros das pessoas é desconsiderar qual é o personagem original, entendeu? Porque aqueles arquétipos, aquele personagem que você está montando, né, mostrando para os outros, ele não pode ser inventado. Ele tem que ser um reflexo de quem você é de verdade. Não pode ser um ator. Não é um ator, não é ser fictício, exato. Você só tem que pegar os seus pontos, botar todas as cartas na mesa e montar aquela estrutura de como você vai contar essa história para o público. Essa de criar personagem e tal, não é que você vai criar uma pessoa, vai criar uma ideia, vai criar uma coisa que não existe. Cara, quem tá por trás? A marca é um reflexo do criador, né? Tudo da equipe. Então, assim, tem que ser verdade, né? Tem que ter reflexos da vida real, né? Senão não vai funcionar, não vai se sustentar por muito tempo. Eu tenho uma amizade, assim, um pouco perto, não tão longe, do Constantine, que ele era um dos donos da Localiza, né? E a Localiza, naquela época, quando lançou aquele selo ESG, aquela coisa toda, bombou o mundo inteiro e tal. Hoje a gente descobre que, tipo assim, igual você falou, eu não posso criar um personagem e falar que eu sou ESG, mas, cara, eu não tenho mulheres no comando, eu não tenho uma governança boa, eu faço poluente, tem um monte de coisa por trás, né? Eu vendo o discurso, né? Mas nas microatitudes eu não tô nem aí pra aquilo, né? E ele falou uma coisa que é bem interessante, que ele falou, você sabia que a gente é ESG de verdade? Eu falei assim, cara, vocês fazem locação de carro. Aí ele falou assim, a gente faz locação de carro. Eu falei, sim. Aí ele falou assim, não, ele falou assim, antes dele falar que ele era do ESG, ele falou assim, me diz o seguinte, Localiza ou Tesla? Quem tem o ESG? Aí a Tesla.
Aí ele, por quê? Eu falei, pô, é um carro elétrico, não é poluente, entende? Porra, o carro tem autonomia, eu não tô gastando. Ele falou assim, não. Cara, eu sou, a Tesla não, e a Tesla nunca vai ser ESG. Cara, me deu um choque na cabeça. Eu falei, porra, como assim? Ele tava explicando. A Tesla não tem um processo de liderança, tipo assim, não tem uma gestão humanitária. Eles têm um problema de assédio moral gigante dentro da empresa. É um trabalho mais quase de escravidão ali dentro, entende? Você tem um CEO que é super ignorante, é um CEO que tá cagando e andando pra isso e tal. Eu falei, beleza, e vocês? Cara, todos os carros da gente é etanol, é flex, então a pessoa pode usar etanol. Então o etanol é um combustível que não é tão poluente. Todos os carros da gente, a lavagem dos carros da gente é a seco, então a gente não usa água, a gente trabalha com processo de limpagem a seco do carro. O nosso processo de governança, cara, a liderança da gente são mulheres que estão no comando e tal. Cara, e ele foi mostrando esse processo e, cara, eu fiquei impressionado. Eu falei assim, Legal. então ele criou um personagem de verdade ali dentro pra ter essa chancela do ESG. Porque se, assim, a pessoa já vai olhar porque é o carro elétrico, mas se você olhar, cara, o todo ali, a história cai daqui a pouco. É muito bonito, né? Você falar o discurso e no fundo, inclusive você tem uma campanha pronta pra Localiza aí, galera, já tá tudo pronto. Eu sou SG de verdade, mas é isso, é você trazer quem você é e talvez você peque em algum dos pontos SG. Talvez você não tenha, mas você tá tentando olha, isso aqui ainda não tá 100%, a gente tem todos esses outros pontos, esse aqui a gente ainda tá pecando, mas a gente tá trabalhando nisso, porque é um valor nosso, Sim. é uma prioridade nossa, entendeu? Então, às vezes, você não tá ali, mas você não precisa falar que você não precisa esconder, né? Botar pra debaixo do tapete. Abraça, traz seus valores, né? Traz suas verdades, né? Eu acho que é isso, assim. Nossa, tem papo até amanhã pra falar aqui e já estamos acabando, gente. Tá estourando aqui. Falta 8 minutinhos pra gente... não, já estourou já, né? A gente tá no tempo excedido já. Jesus. Considerações finais, Andressa? Galera, vamos... Pode fazer um jabá, pode. Fazer um pitch de vendas. Galera, eu acho que é isso. Olhem se questionem quem vocês são, de onde a empresa de vocês veio, o que a marca de vocês queria transmitir antes dela existir. Isso vai auxiliar vocês a construir um personagem sólido, né, de verdade, que vai passar muito mais credibilidade do que aquele personagem perfeito que vocês estão tentando implementar. E o GC pode auxiliar vocês a fazer isso, mas a gente vai falar disso depois. E é isso, turma. O feedback fica aqui. Então, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.